Monitor digital. O Felipe da vez. Olá pessoal, vamos de volta aí continuando nosso curso de banco de dados e nós estamos aqui trabalhando com Firebird. E na aula de hoje a gente vai conhecer aqui um pouco sobre as functions, né? A gente viu aí nas últimas aulas as stories procedures e agora vamos conhecer as functions. As functions são códigos também semelhantes aos procedures, só que elas retornam alguma coisa para a aplicação, né? Pode ser um registro específico, um tipo de valor. Então, ela executa alguma coisa e dá uma resposta, sempre, né? A história procedure, a gente viu também que tem essa capacidade, mas geralmente a história procedure, quando retorna alguma coisa, é como se fosse um select, né? Retornando uma tabela virtual. Agora a gente vai ver como a gente cria essas funções do banco de dados. Nós vamos ver aqui a sintaxe básica, depois a gente vai fazer um exemplo básico, tá bom? Vamos lá. Então aqui no FlameHob a gente tem aqui a opção de Functions, eu vou clicar com o botão direito aqui e vou clicar na opção Create New. Assim que é exibida essa tela, nós vimos aqui a sintaxe básica de uma function, né? Aqui já conhecemos o set termo, né? E agora vamos aqui, ó, o começo para criar uma função é o comando create function, e em seguida o nome da função. Nós temos aqui os parâmetros de entrada aqui que nós podemos ter, né? Assim como na procedure, e observe que nós temos aqui return. Return é o data type, ou seja, vai retornar um tipo de dado, né? Que pode ser os tipos disponíveis dentro do banco de dados que a gente está utilizando. Aqui nós temos para declarar as variáveis, a parte de operação de variáveis e o corpo em si aqui da nossa função. Então, para exemplificar aqui, fazer um exemplo de função, nós vamos fazer aqui uma função, ela bem básica, uma função que vai retornar para mim a quantidade de números pares em um intervalo. Tá? Então, vai retornar a quantidade de números pares. Então, não vai retornar os números pares, porque a gente vai, para fazer isso, a gente tem que fazer o histórico procedure. O objetivo aqui é só contar os pares em um intervalo. Então, a gente vai fazer isso. Vamos começar aqui a criar essa função. Então, vamos lá. Aqui, na função, a primeira coisa que eu vou fazer é trocar o nome da função. Né? Vamos colocar aqui um f de função, f pares qtde. Nós temos que enviar o que para essa função? Um intervalo que eu quero pegar os números pares. Então, eu vou colocar aqui, ó, dois parâmetros de entrada. O início, do tipo integer, e o fim, também do tipo integer. Pronto, temos dois parâmetros de entrada para a gente poder começar a nossa função. E agora, essa função vai retornar o quê? Um inteiro, né? Um integer, a quantidade nos números pares. Bom? E agora, aqui para as variáveis, nós vamos ter aqui duas variáveis. Né? Vamos ter aqui a variável que vai armazenar a quantidade, então eu vou dar o nome dela aqui de vqtde, do tipo integer. E vamos ter uma variável para fazer a contagem de cada passo que eu vou fazer dentro do meu intervalo. Então, o passo começa em 1, vai em 2, em 3, até chegar no fim. Né? Então, aqui eu vou declarar uma variável para armazenar a quantidade. Ó. Variável vcont, tipo int. Pronto, temos as duas variáveis. Agora eu vou começar aqui o corpo da minha função. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é iniciar o cont. Né? O cont ele vai iniciar no início da contagem que a gente precisa. O início da contagem vai estar onde? Vai estar no parâmetro de entrada, nesse início aqui, ó. Início. E em seguida, quantidade eu vou fazer ela receber zero. Ver que ele vai receber zero. Porque no início da contagem a gente não tem nenhum número par fornecido ainda, nenhum número par do intervalo. Então eu coloco zero. É sempre bom a gente zerar as variáveis contadoras para evitar qualquer tipo de erro de contagem da procedure da função. Agora eu vou começar aqui a fazer um while, né? Infelizmente o for não funciona aqui para fazer contagem, então eu vou usar o próprio while aqui. Enquanto o vcont for menor ou igual ao infim, ou seja, enquanto não chegar no fim, ele vai fazer alguma coisa. Begin end. E vamos lá. E claro, eu já vou aproveitar aqui, ó, e vou fazer o vcont receber vcont mais um. Isso é uma boa prática de programação para a gente não deixar o laço de repetição ficar infinito, né? Então agora já resolvi aqui. E agora eu vou verificar se o número é par. E o Firebird já tem uma função pronta para isso, que é o mod. Então eu vou fazer aqui, ó, if, vou colocar, como o if pede um parente, já coloquei o parente de uma vez, e vou fazer o mod, ó, mod, ó, vcont, vírgula 2 foi igual a zero. Ou seja,
se o mod do valor atual de conte, por exemplo, se o início começou aqui em 4, por exemplo, 4 dividido por 2, o resto é igual a 0, então ele é par, então ele vai contar aqui com o if, ó. Vai fazer uma contagem aqui com o if, então eu vou colocar aqui, ó, VQTDE recebe VQTDE mais 1. Prontinho. Com isso eu vou começar a fazer a contagem. Cada vez que o conte passar por aqui, eu vou fazer uma contagem aqui. E ele for par, eu vou fazer uma contagem e colocar aqui dentro. Prontinho, agora como é que eu retorno o valor de uma função? Só colocar o termo return. Return e coloco aqui VQTDE. Prontinho. Com isso, a nossa função já está funcionando com o parâmetro return aqui, que ele retorna um inteiro e o VQTDE é um inteiro. Então, teoricamente, vamos ver se isso funciona. Vamos rodar aqui, confirmar. Ótimo. E agora, como é que a gente testa essa função? Tá? Essa função poderia ser usada dentro de uma procedure, mas eu vou fazer um select com essa função. Vou copiar o nome da função aqui e vou fazer um select. Ó. Select from rdb cifrão database. Por que eu estou usando essa tabela aqui? Essa tabela tem uma tabela do sistema do banco de dados do Firebird, então eu posso usar ela em qualquer momento. Então eu prefiro usar ela como parâmetro. Eu poderia usar qualquer tabela existente para fazer um select aqui. Só que regra a gente usar o nome de uma tabela existente. Então por isso que, como a gente sempre sabe que essa tabela vai existir, a gente usa ela para fazer consultas SQLs aleatórias, que é o caso agora para usar a função. Então eu vou colocar o nome da função aqui agora, F-par, e vou colocar um intervalo. Ó. Por exemplo, eu quero os números pares entre 5 e 8.000. Então eu vou colocar aqui, vou rodar. Olha lá, nós temos 3.998 números pares nesse intervalo. Então, vamos colocar entre 5 e 10. Ó. Vamos ver aqui, ó. Temos 3, no caso é o 6, né, o 8 e o 10, certinho? Então essa função já está funcionando, retornando para a gente os números pares, certo? É evidente que o exemplo aqui, pessoal, foi um exemplo sem usar registro no banco de dados, foi um exemplo só mesmo para a gente poder aprender o conceito de funções. No próximo vídeo a gente vai ver uma função que é um pouquinho mais de prática usando o banco de dados. Então até a próxima.